tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, começando mais um episódio aqui, mais uma temporada diretamente aqui do TDC São Paulo 2025. E hoje o papo aqui a gente vai falar sobre IA, a gente vai criticar um pouco a IA, porque esse é o nosso objetivo fundamental, eu acredito, desse blog, fazer você pensar sobre o que significa tecnologia. E eu não podia chamar alguém melhor para isso do que um retorno ao podcast. Vitor Hugo Germano, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast. Muito legal estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar. Bacana. Vitor, um dos motivos que me trouxe, se você não assistiu, se você está chegando agora, porque a gente tem um público mais jovem, e o Vitor esteve com a gente aqui no ano passado, né, gravando na edição anterior, e a gente bateu um papo muito grande, muito abrangente sobre tecnologia, né? E eu queria aproveitar que a gente já conversou sobre isso, e eu quero passar um pouco além do passo da tua história pessoal, que eu acho incrível e que você já falou um pouco pra gente naquele outro podcast, e entrar direto num tema que é o que me instigou a te mandar aquela mensagem no WhatsApp e dizer: Vitor, tem um tempo para conversar? Que é um texto que você escreveu sobre a Mega Máquina, que é algo que é um texto sobre tecnologia, que é o do tipo, particularmente, eu tenho pensado todo dia mais que o que a gente precisa, e outro convidado falou isso, e eu fiquei muito feliz que ele falou isso, que a gente precisa cada vez de menos tecnicismo e mais reflexão sobre a tecnologia. E me parece, eu quero que você, se você puder, até para dar um estímulo para a galera que quiser ler, porque hoje em dia a gente tem produzido muito pouco conteúdo resiliente na internet, né? Que é o texto no blog, um texto que tem tempo, um texto que respira, que te puxa algumas ideias, depois ele se autocontrapõe em determinados momentos, fazendo paralelos. O que significa Mega Máquina, se é possível dizer em poucas palavras, para a gente abrir o nosso papo? Vou fazer o seguinte, o último podcast que a gente gravou, falando sobre a minha história, ele acabou, mas ele não contou um ponto específico que tem tudo a ver com isso que você está me trazendo, que é: por que eu resolvi fazer um sabático depois de vender empresa, em que as pessoas, em que a gente está no mundo e que todo mundo espera qual que é a próxima coisa, né? Então, você montou uma empresa, ela cresceu, você vendeu, e agora? O VH vai produzir qual que é agora? a próxima? Você vai empreender de novo? E o que eu resolvi fazer foi esperar. Eu resolvi esperar. Tive o privilégio de estar numa situação em que eu consigo planejar e ter respiro na vida, e eu parti de um momento de total questionamento sobre tecnologia de maneira geral. Porque a gente vive numa perspectiva de construção de tecnologia de que hoje em dia a gente chama de aceleracionista. Sim. Que é essa ideia maluca de que não tem fim. Se a gente investir em tecnologia, as coisas não vão ter fim. Então, o nosso mundo não tem fim, né? Os recursos não têm fim, o crescimento não tem fim, os valores das ações não têm fim, a nossa capacidade computacional não tem fim. Então, esse pensamento, ele dita muito de como a gente se organiza como sociedade, porque ele é o pensamento dominante dos processos industriais e financeiros das últimas décadas, então eu diria que talvez do último século. Bem, fazendo isso, eu acabei pulando para uma discussão sobre filosofia da computação, né? Filosofia da tecnologia. Por que a gente constrói tecnologia? E aí eu acabei me deparando, entre vários outros estudos, com o livro do Mumford, que é o autor, né, do livro que discute esse conceito da mega máquina. E The Question of Machine, né? E aí tem um exemplo muito interessante ali desse livro em específico que explica a mega máquina, em que ele fala assim: durante muito tempo a tecnologia ela conseguia ser determinada como algo que recebe uma ação direta, uma ferramenta, né? Então, se você trabalha com pedra, você tem lá o seu sisal, você tem martelo, você se organiza para construir uma igreja, você se organiza para construir um templo, mas a partir de um determinado momento, a gente começa a enxergar que para você conseguir fazer grandes construções, não basta só as ferramentas, a gente precisa encarar tudo aquilo que está conectado com as pessoas, os sistemas de interação entre as pessoas e o resultado pelo qual essas pessoas trabalham, como se esses mesmos fossem uma grande máquina.
que ele chama de mega máquina. E ele faz isso analisando as grandes construções como as pirâmides. Sim. Então, para que pudesse ser criada uma pirâmide, não bastava eu ter um monte de pessoas que sabiam mexer com pedra. Não, era uma concertação muito mais complexa. Era necessário que o nosso entendimento enquanto indivíduos tivesse atrelado a algo muito maior, que naquele caso pode ser o poder, né, atrelado ao faraó, ao imperador, ao presidente, à nação. Ou até a questão religiosa também. Exatamente, né? exatamente. Então é necessário que eu construísse uma visão sobre o mundo que unisse o papel do indivíduo como parte mecânica na execução dessa grande máquina que vai alcançar um objetivo que não necessariamente tem resultado direto para cidadãos, para as pessoas. Que é o caso das pirâmides. Mas ele tem um grande objetivo. Mas ele demanda um grande objetivo, que é uma construção imaginária, uma construção ideológica, é uma construção governamental. Legal. Feito isso, quando a gente começa a olhar para nossa realidade atual, é também possível a gente enxergar as mega máquinas da atualidade. Sim. Então, toda vez que a gente fala sobre modelos fundacionais, que a gente fala sobre inteligência artificial, quando você acessa o teu modelo do ChatGPT, você não está acessando uma ferramenta somente. Você está acessando o resultado de um direcionamento ideológico entre universidades, entre o complexo militar industrial, entre um complexo financeiro que viabiliza toda uma cadeia de desenvolvimento, que é impulsionada por um pensamento e por uma ideologia dominante, que constrói aquilo que a gente acessa quando acessa um ChatGPT. Isso. Né? Então, o meu texto em si, ele vai discutir esse aspecto que é, peraí, será mesmo que isso que a gente está vivendo hoje, né, com inteligência artificial, não é só mais uma etapa de uma mega máquina que busca nos transformar somente em engrenagens numa máquina de domínio? Né? Então, o Mumford vai discutir exatamente isso. E eu trago essa perspectiva por quê? Porque a gente precisa de uma perspectiva diferente sobre como a gente constrói tecnologia. Sim. Porque, cara, é fácil da gente olhar ao nosso redor e ver que a gente está indo para o buraco. A gente está indo para um buraco de catástrofe climática, né? A gente está indo para um buraco político de polarização. Sim. A gente está vivendo numa realidade em que a tecnologia ela é dominada por um grupo específico de pessoas que tem uma própria visão de mundo, que atende aos próprios interesses e não aos interesses nossos. Então, essa busca sobre filosofia da tecnologia é tentar fazer um pouco de entendimento sobre, cara, o que é isso que a gente está construindo e isso que a gente está vivendo. E será mesmo que a gente simplesmente aceitar esse discurso de que, eventualmente, a gente vai ter uma inteligência artificial totalmente salvadora é real? Será que se a gente for investigar os resultados do desenvolvimento e da construção dessa tecnologia, a gente vai gostar do que a gente vai ver? Então, esses últimos meses, aí eu diria que esse ano sabático, ele está sendo um aprofundamento desse tipo de discussão. Fantástico. E eu achei interessante essa tua construção, pensando nessa mega máquina, porque hoje a gente não tem mais um parâmetro, porque o exemplo que você deu é muito interessante, né? Você tem uma demanda por um polo de poder, que era o faraó, né, demandando uma construção que dependia não apenas da capacidade de fazer, mas precisava disseminar um desejo para fazer naquelas pessoas que fosse para além da utilidade delas. Utilidade, exatamente. Porque à medida que a gente foi avançando, me parece que a lógica utilitarista ela foi tomando conta de todo o domínio da nossa existência, desde lá da educação primária, em que a gente educa pessoas para o mercado e não mais educa pessoas para entender o que ela irá prover para a próxima geração, e aquela ideia de propósito, e aí não falando de propósito num ponto de vista mais até dogmático, né? Porque todo mundo fala, você precisa ter um propósito da vida. Não é necessariamente isso, né? Eu acho que existe um propósito fundamental de nós como sociedade de perdurarmos, né? Esse é um propósito final, a gente precisa perdurar. Só que no meio desse utilitarismo exacerbado, a gente foi cortando em tantos pedacinhos pequenos, e essa formação de desejo é tão dissociada do ponto final, ou seja,
me botaram um desejo tão grande de fazer algo que eu nem sei mais qual é a pirâmide que eu estou construindo. Exatamente. Eu tô envolvido em uma construção, em uma ideologia extremamente utilitarista que está me capacitando. E aí, quando você chega, principalmente para o jovem, e a gente tem muita gente jovem que está no começo de carreira, que nos escuta aqui no podcast, pensando assim, pô, Júlio, esse papo de filosofia aí, nada a ver. Me diz qual é a próxima tecnologia que eu tenho que estudar para pagar para pagar a minha faculdade ou para pagar o meu boleto. Quando, na verdade, me parece que é um interesse do poder que não existe esse espaço de reflexão. Com certeza, mas imagina a seguinte situação. Se você aceita sem questionamento uma tecnologia, é mais fácil da gente conseguir, das empresas construírem mecanismos para te vigiar. Sim. E aí, gente, sem teoria da conspiração, falando mais sobre fatos, né? Porque a gente teve isso com o Snowden demonstrando que as empresas de tecnologia, elas ouviam conversas, elas espionavam pessoas através da tecnologia. Tem documento, Tem documento real disso, né? A gente sabe hoje, por inúmeros fatos, inúmeras pesquisas, de que todo o conteúdo que você consome a partir do entretenimento de vídeo, o entretenimento de redes sociais, as notícias, tudo isso ele é construído para viabilizar com que você esteja mais engajado nas plataformas. Sim. Então, houve um tempo em que a gente estava interessado em indexadores. Então, os nossos buscadores, eles basicamente listavam os sites que existiam na internet. Tentando organizar uma organização descentralizada que era o princípio original da internet. Exatamente. Que era não ter organização nenhuma, era o princípio básico, né? E aí, peraí, gente, só que para isso aqui ter valor a gente precisa organizar. E aí o buscador entrou na jogada. Exatamente. Só que o que aconteceu quando as empresas entenderam que existiam maneiras de eu vender esse espaço? A gente deixa de ter um ambiente digital que é descentralizado, né, para ter um ambiente digital que é customizado para você. Então hoje, a tua realidade digital é diferente da minha realidade digital. Sem dúvida. Porque o que aparece para você quando você busca, quando você acessa uma plataforma de redes sociais, quando você pergunta para o ChatGPT, é só sobre você. Né? E se é só sobre você, não tem como a gente interpretar a realidade da mesma forma. Sem dúvida. E a gente a gente enxerga isso através de intermediadores. Esses intermediadores determinam o que a gente enxerga. Como a tua timeline hoje aparece aquilo que o algoritmo te diz que você deveria assistir. Uhum. E às vezes é lógico mesmo. E tem muita coisa ali que eu digo, nossa, eu precisava mesmo disso. No meio de um monte de coisa que... E aí eu digo, incrível. Não, como é bom. De certa forma, é muito doido isso, né? Porque a gente pensa de uma maneira conspiracional, mas eu não acho que é isso. É uma lógica utilitarista. Sim. Eu preciso maximizar o uso dessas plataformas. Então, se eu estou falando de uma rede social, isso vai ser Instagram, Twitter, o que quer que seja, o interesse da empresa é maximizar o seu uso. Você tem mais tempo que ficar lá. Então, o algoritmo que vai te mostrar notícias, que vai te mostrar informação, ele vai te mostrar aquelas informações que têm maior chance de você clicar, questionar, engajar, entrar numa discussão. Que tipo de assunto é esse? São assuntos polarizantes. Por quê? Porque a ira, ela engaja muito mais do que o relaxamento, do que a poesia. O ódio é motor. O ódio é motor. Então, pensa nisso. Beleza, vamos chegar lá. Redes sociais, a gente já sabe disso, né? Redes sociais, elas são impulsionadas por conteúdo polarizador. Então, tudo aquilo que é apresentado para você tem uma tendência a que ele seja mais polarizador para transformar, né, para fazer com que você, na sua fúria, na sua ira, engaje. Seja dando like, seja retweetando, seja criando discussões com os teus amigos, discutindo muito no Twitter. Quando a gente entra no contexto da inteligência artificial como mecanismos de iteração, tudo aquilo que você recebe quando você interage num prompt também passou por um processo de adaptação ou de fine-tuning para que ele tivesse, na maior das hipóteses, a possibilidade de você se manter engajado. Então é por isso que essas ferramentas de inteligência artificial, elas concordam com tudo que você fala. É por isso que elas dão trela para você, quando você dá uma ideia maluca, ela vai lá e diz para você, putz, cara, baita ideia, eu acho que a gente deveria ir por tal caminho, porque com certeza vai concordar com esse teu assunto. Esses sistemas, eles são projetados para que você se mantenha conectados a eles.
O que a gente precisa fazer, e é um pouco do que eu tento fazer dentro das minhas discussões, das minhas pesquisas, é tentar enxergar essas ferramentas de uma maneira crítica. Inclusive questionar se a gente deveria usar essas ferramentas da maneira como grandes empresas de tecnologia estão dizendo para a gente que a gente tem que usar. Né? Então, tá aí o desafio para você que está, né, ouvindo a gente. É muito fácil acreditar que um prompt que sai de uma ferramenta de LLM seja quase humano. É fácil de você olhar para aquilo e acreditar, putz, isso aqui está muito parecido com o humano. Mas pensa que por trás dessas ferramentas existe provavelmente alguém dizendo para essa ferramenta como ela consegue gerar um texto que seja o mais parecido humano possível. Sim. Não porque ela entendeu, não porque a ferramenta está entendendo o que você está dizendo, mas principalmente porque ela precisa trazer uma resposta que te mantenha mais engajado. E aí o argumento do Mumford nesse sentido é que para que a gente possa enxergar a inteligência artificial como um futuro salvador ou um futuro destruidor, por trás delas existe uma grande máquina composta por empresas, movidas por uma ideologia aceleracionista, bancadas por um mercado que espera uma especulação financeira, para que a gente possa ter tecnologias que viabilizem a vigilância, que viabilizem a manipulação das pessoas e que viabilize algum tipo de resultado positivo. Mas não dá para a gente enxergar hoje o discurso civilizatório da IA, que é aquele discurso de que vai ter salvação e tal. Que os problemas vão ser resolvidos com cada vez mais tecnologia, Isso, né? e com a premissa de que, cara, essas empresas elas só querem ganhar dinheiro. Tem muito mais por trás disso. Né? Esse discurso, que a gente chama de discurso civilizatório, que é um discurso de salvação, que é um discurso um discurso existencial, né? A gente precisa construir essa tecnologia, a gente precisa de mais tecnologia, porque senão não vai ter resultado, a gente não vai conseguir alcançar, ou se eu não tiver mais tecnologia, todos os nossos problemas não vão ser resolvidos, então para isso eu preciso gastar todos os recursos do planeta. Né? Esse discurso, por trás dele, está uma intenção bastante clara. É uma intenção aceleracionista, que assume que os recursos são completamente inesgotáveis e que essa visão de mundo depende do domínio, né, de grandes conglomerados de tecnologia e tal. E aí a gente pode discutir mais a fundo sobre isso do que eu estou falando. Estou tentando ser menos aprofundado, porque eu acredito que tem um contexto aqui que toda vez que a gente fala sobre tecnologia, tem alguns perfis. Tem aquele perfil que diz que a tecnologia vai tomar conta, né, que a gente chama de doomer, que ela vai se tornar um senhor dos humanos, né? E você tem o perfil teológico, né, de que a IA vai se tornar um grande Deus que vai salvar a gente. Esses dois caminhos eles são idênticos, porque eles assumem que a inteligência artificial é inevitável. E eu questiono isso. Eu acho que a gente tem que ser cético sobre essas questões. E a gente tem que ser cético sobre o fato de que não é verdade de que mais tecnologia resolve os nossos problemas. A gente tem outras abordagens. A gente tem diversos outros caminhos para seguir. E aí não só o Mumford é um cara que vai discutir sobre isso, porque ele vai falar que, cara, a gente precisa olhar de maneira mais consistente o que resolve a nossa realidade local. Né? Então não adianta eu pegar um modelo genérico e tentar aplicar na realidade do Brasil, porque o Brasil tem uma realidade completamente diferente, principalmente porque quem domina a infraestrutura tecnológica domina a influência das pessoas dentro que atuam através dessa tecnologia. Você vai ter outros filósofos discutindo sobre isso também. Um deles é o Wilke Hui, que vai falar sobre a cosmotécnica, vai falar sobre a construção de tecnologia, sobre outras perspectivas que não são utilitaristas, que não são aceleracionistas. Né? Perspectivas mais conectadas com as realidades locais e tal. A gente pode mas isso que você está falando me lembra um pouco. Eu estava lendo o Enxame do Byung-Chul Han lá, né? Que ele fala da onde veio o enxitification lá, né? Claro. Da merdização da coisa. Me parece a bostificação, que isso, a bostificação da internet. Me parece que em determinado nível de todo esse modelo que você está falando, dessa intenção, a ferramenta que ela usa é nos sobrecarregar
de informação num determinado viés, principalmente para a gente que está numa situação que nós estamos num sul global, em que nós não temos uma tradição tecnológica muito bem estabelecida de assumir, por exemplo, o Brasil ele não é um gerador de patentes, como é, por exemplo, nós não estamos acostumados a pensar tecnologia de um ponto de vista do saber fazer. Olha, eu vou vender esse saber fazer. Nós, enquanto nação, ainda temos o nosso bom e velho complexo de vira-lata, Claro. que o próprio Silvio Meira fez uma brincadeira que falou, eu já botei o nome do meu livro em inglês, porque se você falar inglês é verdade no Brasil, né? Então, já fica mais fácil da galera saber o que eu quero dizer. E aí a gente acaba consumindo isso e não consegue olhar que em determinados lugares, em determinadas agremiações, construções sociais, às vezes até fora do eixo, dentro do próprio, das comunidades, dentro do próprio Brasil, talvez até mais profundo, ou de um Brasil mais periférico, existem outras relações que contrapõem essas necessidades tecnológicas que, na verdade, elas não resolvem nada. Elas é quase que um paradoxo, porque elas são utilitaristas na função, mas elas não têm utilidade nenhuma. Como que você enxerga, sendo que eu sei que você se aproveitou, porque, veja, toda essa sua reflexão que você falou, pô, eu tive um privilégio, uma oportunidade de parar para pensar. A gente não tem essa. Não tem. E como a gente está discutindo, ela é funcional. Ela atende a uma demanda de alguém que quer que a gente não pense. Você foi, por exemplo, para a China, que eu sei, e lá eu tenho certeza que existem outras construções e elas têm uma dificuldade muito grande de chegar até aqui. Eu não sei o que elas estão pensando sobre isso. Eu não sei qual é o debate hoje. Não o debate de um filósofo chinês que escreveu um livro, mas o debate do cara no boteco. O que a galera está falando no boteco lá? Ah, mas internet eu consigo ver. Cara, é um fragmento que passa por um algoritmo que chega até mim. Então, existe essa talvez até... eu use de forma leviana a palavra nesse momento, existe essa esperança de que há outras conversas acontecendo em outros lugares sobre isso? Sim, eu acho que a minha experiência na China, não só essa, mas a de estudos e tal, ela vem muito nessa visão de que é possível construir tecnologia sobre outras premissas. Tá? E aí, falando de a gente pode falar sobre tecnologia de diversas formas. Eu vou tentar dar um exemplo. Certo. Tá? Existe o povo Maori. O povo Maori da Nova Zelândia que também constrói tecnologia. O pessoal conhece muito o Haka, né? Isso. É o que mais vai para TV eles fazendo a dança do Haka. Pessoal, e lá existe um grupo chamado Tehuk Media que começou como uma rádio, né, para se comunicar no idioma Maori com a população Maori da região. Tá? Esse grupo ele se amadureceu sobre a própria perspectiva de soberania dos próprios dados das pessoas Maori. E criou uma visão sobre como que eu consigo construir tecnologia que não seja nessa perspectiva utilitarista. Quer dizer, que não basta somente eu fazer um modelo gigante, não basta somente eu pegar mais investimento e crescer e dominar e não olhar para a localidade onde aquela tecnologia está sendo usada. Então, vou te dar um exemplo do que eles fizeram. Eles construíram o próprio LLM. Só que o processo de construção de LLM estava totalmente conectado com as perspectivas da comunidade Maori sobre como as ações acontecem. Então, foi feito o trabalho de treinamento do processo de uma LLM. Por quê? Porque eles detinham todo um grupo de conhecimento, dados, né? Um grupo de conhecimento sobre o idioma Maori, porque eles tinham 30 anos de gravação de vídeo, de rádio, de TV, de pessoas falando o idioma Maori, que eles acreditavam, né, que quem são os donos desse conhecimento é a própria população Maori, e eles queriam construir tecnologia para preservar esse idioma. Como que eles fizeram isso? Então, o treinamento, hoje a gente sabe como acontece treinamento de IA. Basicamente é um monte de gente mal paga para fazer a anotação, né, que vai ser usada nos dados de treinamento. E reinforcement learning, fazer ela replicar várias vezes e fazendo a correção, as correções. As correções. Então, um monte de gente mal paga. Eles transformaram esse processo num processo de encontro. Então, eles pegaram pessoas que falavam o idioma Maori, em conjunto com pessoas mais jovens, para que esse processo de fine-tuning fosse feito em conjunto, para construir uma oportunidade de troca. Feito isso, eles criaram um aplicativo que ensina você a falar o idioma Maori.
Só que a perspectiva deles sobre o aprendizado de idiomas é diferente da nossa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Duolingo é um aplicativo que todo mundo conhece, Babel e tal. A maneira como a gamificação que é feita nesses aplicativos, ela é feita para escala. Então, tem que ser o jeito mais direto, mais bonitinho possível. Isso. E bastante agônico, né? Estimula a competição nas Estimula a competição. No caso do aplicativo que eles criaram, o aplicativo ele é completamente diferente do Duolingo. Primeiro de tudo, é que ele não ensina através do erro. Ele ensina através do acerto. E você começa a falar com o aplicativo no primeiro momento. Então, não tem uma visão diferente, que é o que a gente tem aqui no Ocidente, que é essa visão seccional, né? Então, peraí que eu vou te ensinar gramática, e depois da gramática você vai aprender a falar oi, como vai, e vou seguindo esse caminho, né? Então, o aplicativo é basicamente uma tela em branco, que fala para você no idioma maori, e você intuitivamente consegue expressar o idioma e ir aprendendo a partir do idioma. Isso é uma maneira de você usar a tecnologia como a gente conhece, mas resolver a tecnologia de uma maneira completamente diferente. Além disso, o próprio LLM deles consegue reconhecer muito melhor o idioma maori do que qualquer outro LLM. Sem dúvida. Mas ele tem um objetivo muito claro, ele tem um objetivo de uma tecnologia que não é baseada na exploração, através de data annotators, que não é baseado no uso de recursos indefinidamente, e que tem um objetivo bastante claro, atrelado à comunidade onde aquela tecnologia vai ser utilizada. Essa é a diferença. Mas, cara, eu não posso usar o LLM deles. Claro, a gente deveria estar preocupado em enxergar como que a tecnologia brasileira resolve os problemas do Brasil. A gente perdeu e perde muito tempo adaptando o que é de fora sobre uma realidade que não é a brasileira e tenta encaixar meio quadrado aqui no Brasil. E esse é um desafio que, cara, tá longe da gente resolver. A gente, no passado, teve uma visão, né, um plano de nação tecnologicamente avançada que a gente perdeu. Você vai ver a discussão na China, ela é uma discussão sobre longo prazo, sobre inteligência artificial, sobre planejamento urbano, sobre planejamento tecnológico. Sim, então, 20, 30, 40 anos que eles estão pensando nisso. Se estabelece uma expectativa de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos. E, a partir disso, a gente começa um desenvolvimento para lá. Só que a gente, para isso, precisa ter visão de longo prazo. Né? A gente precisa ser capaz de conduzir planos de longo prazo. Por quê? Porque muitas dessas tecnologias, elas levam décadas para receber resultados. Sim. Né? E aí, voltando à história da Mega Máquina, não é porque hoje a gente tem um modelo fundacional que o único jeito de fazer um modelo fundacional é a partir da iniciativa privada. Essa iniciativa privada depende de 70 anos de investimento em pesquisa. Sim. Que, sinto muito dizer para as pessoas que estão ouvindo, depende de investimento público. Sim. Né? Não, e depende da academia estar também focada nessa capacidade, porque o ambiente experiencial, onde você pode experimentar coisas sem sem riscos, né, grandes, até econômicos mesmo, porque quer não, a gente está lidando com entes econômicos. E se você tem uma pressão de mercado para gerar um produto, você não quer o melhor resultado, você quer o resultado suficiente para atender aquela demanda que você está tentando atender. Então, baseado nisso que você está dizendo, a gente pode até entender um pouco aonde que pega para nós essas adoções de tecnologia meio fora de propósito, até como eu falei, né, meio paradoxais, porque a gente acaba comprando essas previsões, né, autorrealizáveis do tipo, agora não precisa mais júnior, essas pessoas vão ser substituídas por IA. Quem falou isso? O cara lá da empresa XPTO. Beleza, ele conhece a realidade aqui do Brasil, como é que funciona. Tem coisa que não dá para fazer com IA aqui. Tem lugar que não tem nem energia elétrica, amigo. Tá? Para você falar que não precisa mais de gente para fazer as coisas, né? E a gente compra isso, até porque a conversa, né? E eu tento pensar muito nisso, né? A gente é tomado por conversas expandidas por esses meios que a gente trafega. Tipo, tem uma galera falando, saiu uma matéria, saiu no jornal, a gente fala muito que a internet vai sair na mídia, mas ainda muita coisa que sai na TV ainda pauta a discussão. É que assim, ó, toda vez que a gente fala sobre inteligência artificial, a gente está numa luta
bastante ingrata. Por quê? Porque o imaginário sobre inteligência artificial, ele é bastante sedutor. E ele é sedutor no ponto de que toda a nossa realidade do entretenimento olha para a inteligência artificial a partir das possibilidades fantasiosas. Sim. Porque a gente está lá há 200 anos pensando, a mais talvez, né, se você for pensar em máquinas pensantes e máquinas autônomas, mas a gente está há centenas de anos pensando Flash na capacidade... Gordon tem mais de 100 anos, eu acho. Exatamente, a gente está pensando na capacidade de, eventualmente, máquinas ganharem vida. Se a gente for pensar que Frankenstein tem mais de 200 anos, ele é a discussão sobre tecnologia vencendo a morte. Sim. Né? As forças galvânicas. As forças galvânicas vencendo a morte. E então a gente está num trabalho ingrato, que é, por um lado, essa fama, né, esse pensamento, ele cativa o imaginário das pessoas, o imaginário geral, né? Ao mesmo tempo que a gente tem de realidade, não chega nem perto desse imaginário, desse imaginário do entretenimento. E pior, esse imaginário ele é utilizado para justificar investimentos muitas vezes dantescos em tecnologia. Então quando a gente está discutindo num nível governamental sobre AGI e ESI, que é superinteligência e inteligência geral, inteligência artificial geral, a gente está usando a visão de Skynet, que é improvável, provavelmente impossível e completamente desnecessária para discutir sobre investimento no mundo real. E a gente vai ditar as nossas decisões não baseado naquilo que a inteligência artificial é capaz de fazer, mas naquilo que a gente sonha fazer. Sim. E eu acho que tem um argumento interessante aqui, né, que sonhar é importante, né, imaginar é importante. Mas esse imaginário, ele segue um princípio que não é o nosso princípio. Ele segue uma visão e uma agenda bastante específica daquelas pessoas que querem dominar cada vez mais a tecnologia. Sim. E para mim isso é um problema, né? Porque a gente está hoje, né, discutindo e vendo o resultado. O meu ponto de pesquisa principal hoje não é o problema que uma AGI vai alcançar quando ela receber vida ou aquela, né, criar consciência. Eu pessoalmente não acredito que isso vai acontecer em hipótese nenhuma. Mas ela é o impacto que está acontecendo agora com esses sistemas que a gente está ouvindo a conversinha de que eles são conscientes, ao mesmo tempo em que eles são totalmente manipulados para que a gente possa estar cada vez mais engajado neles. Então, quando a gente tem uma predisposição a acreditar que a nossa interação com a inteligência artificial ela denota algum tipo de intencionalidade da máquina, né? E, na verdade, aquilo é uma máquina de geração de texto em que a tua interpretação é mais importante do que o texto que está saindo ali. Então, você acreditar que existe a possibilidade de uma máquina ganhar consciência faz você acreditar que o resultado do que o ChatGPT está te dando quando você pede um conselho é o resultado de uma máquina inteligente. Quem enxerga o cachorro na nuvem é você. A nuvem não tem nada a ver com isso. Exatamente. Né? É você que projeta o cachorro. Uma anedota interessante é o como é que chama? O Clever Hans, o cavalo inteligente. O Hans, o cavalo inteligente. Que era, há mais ou menos 200 anos, um cara que ia em cidade se apresentando ele e o cavalo, e ele mostrava como o cavalo conseguia ler. Ele dizia que tinha ensinado o cavalo a ler. E, na verdade, o que acontecia era, o cavalo interpretava os sinais do dono, né, e dava respostas adequadas, da mesma forma que a gente treina um cachorro para sentar e tal. Necessariamente o cachorro te entende como ser consciente? Não necessariamente. Mas ele aprende, né, a partir dos reforços e incentivos que você dá. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que deixam a TV ligada num canal específico, porque senão o cachorro não fica bem. Né? Acreditando que o cachorro assiste TV e entende a TV que está passando ali. É a mesma coisa que a gente faz com o ChatGPT. Né? E a gente está abrindo mão de discussões mais sérias sobre tecnologia, de legislação de tecnologia e tal, porque é muito sedutor o fato de que esses produtos são construídos para você ficar cada vez mais engajado. Cada vez mais engajado nas interações com os LLMs da vida, cada vez mais engajado nas plataformas digitais, cada vez mais engajado no mercado de entretenimento. Entendi. E
ouvindo você falar, me desperta o seguinte sentimento, e eu quero que você me diga como que você enxerga isso. Porque assim, a gente está falando aqui de filosofia e a pessoa que está nos escutando está pensando, legal, até concordo com vocês. Só que amanhã eu tenho que chegar no meu trabalho. Você tem que fazer E aquele eu e-mail tenho lá. que fazer aquele e-mail e eu não vou ter tempo. E o meu gerente disse que eu tenho que botar uma inteligência artificial aqui para rodar e eu nem sei direito exatamente o que está acontecendo. Ou mesmo a gente pegar o fato de que hoje você tem diversas lideranças, né, de intermediários ou tal, dizendo e afirmando que, olha, não vai mais precisar de gente para fazer Y, X, Y, Z, eu vou substituir isso por um agente autônomo e papati patatá. E é como se essa fantasia que a gente comentou aqui, né, esse cachorro na nuvem, cada vez se parece mais um cachorro. E mesmo que eu tome uma postura crítica, como que eu vou fazer frente a um mundo que cada vez mais vai... Eles estão construindo cachorro na minha frente. Eu estou vendo cachorro se materializar cachorro, né? E eu sinto que talvez a pergunta principal agora é: o que eu, indivíduo, consigo fazer? Né? Como que você acha que o indivíduo pode se comportar nesse universo? Eu acho que tem um exercício de ceticismo e pensamento crítico cada vez mais necessário para você que é profissional de tecnologia, ou profissional que está ouvindo a gente aqui de maneira geral. Como que você constrói isso? Eu acho que, primeiro de tudo, você constrói através do conhecimento. Então, eu acho que é extremamente importante conhecer como esses sistemas funcionam. Porque, assim, quanto maior o teu conhecimento sobre inteligência artificial, mais você entende como esses sistemas não funcionam. O que eu quero dizer? A gente está, hoje, numa situação em que as plataformas de inteligência artificial funcionam 70% do tempo, né? Dado esse que eu recebi aqui uma das executivas do Banco do Brasil, ela disse, os testes nos levaram à conclusão que 70% ela falha e isso é inadmissível para um banco adotar uma ferramenta dessa de atendimento a cliente. Mas esse 70% é suficiente para ser usado como argumento numa expectativa que não tem nada a ver com inteligência artificial, que é uma expectativa utilitarista de ganho de eficiência. Então, na verdade, o que está acontecendo nesse momento agora, e a gente pode falar um pouco sobre aquele artigo falando que estão se encontrando uma evidência de que não se contrata mais júnior e profissionais iniciantes, que é o argumento da inteligência artificial está sendo usado como escape para uma intensificação de redução de headcount, redução de custo e ampliação da pressão no trabalho. Tá? Então, é muito fácil eu dizer que... Então, vamos lá. É muito fácil eu dizer que, cara, o teu trabalho vai ser substituído por uma IA. Né? Para isso... E como você faz... E é fácil da gente engolir isso, né? Porque um gestor, ele não está nem aí se a IA funciona ou não. Ele está muito mais preocupado em quantas pessoas eu consigo reduzir para fazer esse trabalho. E a planilha dele. Exatamente. Qual que é o resultado, qual que é a evidência que a gente está encontrando? De que, na verdade, esses empregos não estão sendo substituídos por IA. Primeiro, porque a maior parte dos estudos, olhando para isso, eles enxergam tarefas, eles não enxergam trabalho. E a gente não pode analisar a inteligência artificial sob a perspectiva de quais tarefas são substituídas ou estão sendo usadas. Porque, por exemplo, o último artigo que saiu aí, que todo mundo que ficou um pouco famoso, que falava, que dizia os canários nas minas de carvão, né? Sim. Falando que, atribuindo aos canários as pessoas com menor experiência, então início de carreira, que estavam sendo menos contratadas, ali na casa de 20 a 25 anos, e que isso, por consequência, seria por causa da IA que faz muito desses trabalhos. Essa análise é meio furada nesse sentido. Primeiro porque a análise parte do princípio de que eu estou olhando para quais tarefas estão sendo automatizadas através de IA e não quais trabalhos. Ela faz um pulo cognitivo de... por exemplo, se eu uso o ChatGPT para fazer uma tradução, quer dizer que eu não estou contratando um tradutor. Isso é um salto lógico, né? É um salto ilógico. Né? Ilógico, não faz o menor sentido, né? Eu talvez nunca contratasse um tradutor. Exato. Para aquela tarefa não em pode específico, não, né? Trabalho a tarefa, né? Não pode. Esse é um dos primeiros problemas ali relacionado a esse estudo em si. E o outro aspecto é não enxergar a materialidade do mundo que a gente está vivendo, que é
um aumento do trabalho de plataforma, que é aquela pessoa que deixou de trabalhar como um emprego formal e foi trabalhar numa dessas plataformas quaisquer de gig economy. Né? E que se multiplicam. E que se multiplicam. multiplicam. Tudo hoje, exatamente. Né? Então, eu dizer que isso é por causa de inteligência artificial é um problema assim, metodológico gigantesco, porque, inclusive nesse artigo em específico, a base de dados utilizada é uma base de dados da Anthropic, que tem um interesse gigantesco do resultado ser que aqueles trabalhos estão sendo substituídos por inteligência artificial. Sim. Então, assim, e esse tá um desafio atual da gente olhar de maneira cética para a inteligência artificial, é porque você tem uma influência da indústria muito grande na pesquisa. Então, você tem diversos potenciais conflitos de interesse que acabam poluindo um pouco aos resultados. Sim. Né? Então, isso não é uma acusação, não é dizer que esse artigo não é idôneo e tal. Mas existe um fato de que o dado utilizado para chegar nessa conclusão foi o dado feito, criado a partir de uma empresa de inteligência artificial e de que o principal autor desse artigo tem uma empresa que vende trabalhos de consultoria sobre transformação para inteligência artificial. Absolutamente enviesado. Então, a gente não pode acusar, a gente pode indicar de que pode existir ali talvez uma intenção de que o resultado desse artigo seja exatamente para beneficiar, né, aquelas pessoas que estão conectadas. Isso acontece de diversos aspectos. Não dá para a gente ouvir um CEO de uma empresa que vende processador para IA dizendo que a gente não precisa mais estudar programação porque a IA vai fazer tudo. Sim. Porque para ele, se ele levantar, né, uma especulação nesse nível, é claro que vai subir a ação da empresa dele. Sim. Então a gente precisa ser cético nesse sentido. E essa, a gente que tem um pouquinho mais de idade, talvez aí que o pessoal que frequenta aqui o TDC, já viu um monte de hype. A gente viu o hype de Web3, a gente viu o hype de ferramentas case, a gente viu o hype de Genexus, a gente viu o hype de um monte de coisa. Sim. E uma coisa era real, sempre aconteceu. Quem vende ferramenta acaba elogiando mais do que devia os resultados, então acaba favorecendo os resultados e diminuindo os problemas das suas ferramentas. Sim. Eu lembrei que esse pessoal aqui, que é um exemplo que todo mundo já viu, o metaverso. Você lembra que existiu um metaverso um dia? Uma ideia meio bizarra de que a gente ia fazer uma convergência total, de tudo convergir para dentro de um único sistema que não tinha lógica nenhuma disso ser capaz de acontecer, porque todo mundo ia querer ter o seu metaverso, logo ele jamais seria um metaverso. Não, exatamente, a gente vendeu infraestrutura sobre isso, né? A gente fez a especulação sobre espaços no metaverso conectados com NFT. Exato. Vendeu aparelhos de realidade virtual. E aonde está isso? E aí, assim, isso não é ser uma pessoa contra a tecnologia, porque eu acho que inteligência artificial, de maneira geral, é um mega mercado, tem uma mega possibilidade de uso de nicho, mas uma mega possibilidade de uso. Ela só não é esse grande futuro de que a gente está vendo vendedores de ferramenta construir. E por quê? Porque existe uma premissa aqui, de que se a gente vender o máximo de processamento, se a gente construir os maiores computadores do mundo, eventualmente a gente vai construir uma nova forma de vida. Não existe nenhuma evidência de que isso vai acontecer. E a gente está numa situação hoje, né, que é de atacar recursos hídricos, atacar os recursos naturais nossos para construir data center sobre uma premissa que é um sonho, que a gente não tem evidência de que pode acontecer, porque principalmente LLMs, a gente já sabe hoje, já sabe há muito tempo, mas a gente já sabe hoje cada vez mais de que essas tecnologias não raciocinam, elas não são capazes de generalização além dos dados de treinamento. Elas estão limitadas dentro do seu escopo original, mas ninguém quer falar sobre isso. E aí, assim, talvez para o meu papel talvez mais crítico nisso, eu acho que IA, do jeito que ela está hoje, ferramentas de LLMs, Large Language Models, elas são perfeitas para a realidade atual da internet. Que é o quê? Eu consegui construir conteúdo mais ou menos, né, conseguir ter textos que sejam sem autenticidade,
completamente genéricos, que você não necessariamente vai ler, mas que você vai se engajar, e para você fazer crime virtual. Para isso, para você fazer aquele post de rede social meia boca, para você fazer fotinho de gatinho dançando, e para você enganar as pessoas, deepfake, enganar as pessoas, para isso, IA hoje é perfeito. Isso, é uma baita É ferramenta. uma baita ferramenta. Mas ela só serve para isso. Toda vez que você precisa garantia do resultado, essas ferramentas falham. Não é à toa que, por exemplo, a Microsoft colocou o Copilot no Excel. E a primeira coisa que você precisa clicar para ativar o Copilot é a indicação de que aquilo não deve ser usado para fazer análise financeira, porque a Microsoft não se responsabiliza por aquilo. Eles não, peraí, que ferramenta maravilhosa é essa? Que eles não garantem que se eu tiver que fazer uma conta, ela não vai funcionar adequadamente. Porque eles não querem perder a garantia que eles têm relacionada ao Excel, que é uma ferramenta fantástica. Uma melhor ferramenta. A melhor ferramenta já inventada até hoje. Então, assim, é importante enxergar esses sinais como características do que está por trás dessas ferramentas. Quando a gente vai discutir sobre o mercado em si, se é bolha, se não é, cara, a gente tem 2, 3 podcasts para falar sobre isso. Sim. Mas é importante entender os sinais. Se você tem o interesse genuíno de aumentar as capacidades da tecnologia, talvez seja importante entender de que você provavelmente vai diminuir os problemas. Porque você ganha se todo mundo usar a tecnologia. Sim. Essa é a realidade da maior parte dos CEOs dos principais produtos de tecnologia. E é isso, para isso a gente precisa ser cético. E é onde eu acredito que está o futuro está em ir pro, como o Silvio Meira disse hoje, né? A gente tem que estudar as bases, a gente tem que entender o que está por trás dessas tecnologias para que a gente possa ter pensamento crítico e não ser totalmente influenciado por esse discurso que é marqueteiro sobre o uso dessas plataformas. Sem dúvida. Vitor, esse papo tá fantástico e, como sempre, a gente foi longe, o tempo escorregou por entre os dedos, mas eu não quero terminar esse podcast sem te pedir para deixar uma dica de leitura para a galera. Eu vou dar uma dica, vou quebrar o protocolo e dar uma dica para o pessoal ler o teu blog. Se você puder dar o link do teu blog e depois uma dica cultural, um livro que você esteja vendo que seja bacana, um filme, um documentário. Conta aí pra gente, começa pelo link do teu blog, porque eu acho que ele é fundamental. Claro, eu tenho lido muito e escrito muito sobre o que eu tenho lido. E eu acho que vale, porque muitas das referências estão ali, né? E o site é o victorhg.com e lá está um pouco dessa minha jornada de aprendizado sobre tecnologia, de uma maneira talvez um pouco mais aprofundada. Cara, eu gostaria que as pessoas conhecessem mais sobre o que está por trás da tecnologia. E o livro que saiu esse ano, chamado The Empire of AI, né, o Império da IA, da Karen Hall, talvez seja a maior referência desse ano para entender um pouco mais como isso que a gente está vivendo hoje acontece. Né? Por quê? Porque eu acredito que é importante você olhar para vozes dissidentes no meio do hype. Né? É muito difícil de você procurar coisas online que não sejam levantando a bola, né, e dizendo Sim. que tudo vai ser lindo, maravilhoso, basta aceitar cegamente. E eu acho que esse livro, ele torna essa visão, ele né, desmascara um pouco dessa visão, levanta um pouco do veio dessa visão, porque nem tudo são flores. Né? Então eu gosto de dar a referência do Mágico de Oz, né, que quando a gente vai lá e quando né, a Dorothy chega para discutir sobre com um grande mágico, eventualmente ela descobre que tem um cara ali atrás da cortina. Ele é um farsante. Né, que tá manipulando todo mundo, né, a partir disso. E eu acho que a gente está numa situação muito próxima. Né? Então, acho que é isso. Acho que esse é ideal e vamos lá. Maravilha. Vitor Hugo, é um prazer enorme mais uma vez te receber aqui. Queria te agradecer por esse momento, mais um podcast da gente junto. E para a galera que quiser se conectar, a gente falou bastante mal de redes sociais, agora eu vou dar um link. Se a galera se conectar contigo, tem alguma rede que ela possa entrar em contato? Cara, eu tô em todas as redes sociais, procurar por victorhg.com, você vai me achar. Beleza, tá victorhg.com. E para você que acompanhou a gente até agora, fica o convite, obviamente, de conhecer os outros episódios aqui do Tem Tempo para Pergunta. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio inédito aqui no feed, no Spotify ou no seu agregador favorito de podcasts. E se você quiser ver esse papo em vídeo,
temos o nosso canal no YouTube, onde você pode dar like, seguir a gente, compartilhar e talvez compartilhar os cortes. Se você quiser começar a tumultuar um pouco a cabeça das pessoas, né? Fazer uma reflexão mais crítica, manda um corte desse que você vai achar aí no YouTube do Vitor falando, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. E eu espero vocês, obviamente, no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau. Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC.